Olá, no 31º dia da guerra, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reconhece que o governo de Israel falhou ao não proteger a população do ataque terrorista do movimento de resistência islâmica, o Hamas, e da Jihad Islâmica para a libertação da Palestina em 7 de outubro, quando mais de 1.400 pessoas foram mortas no pior dia desde a fundação de Israel há 75 anos. Em entrevista à rede de televisão norte-americana ABC, Netanyahu declarou que a responsabilidade pelo fracasso será resolvida depois da guerra e provavelmente ele vai pagar com o fim da sua carreira política. Mais uma vez, o chefe de governo de Israel rejeitou qualquer possibilidade de cessar-fogo antes da libertação dos reféns sequestrados pelos terroristas. A pedido do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com quem falou por telefone, Netanyahu admitiu fazer pausas táticas de uma hora aqui, outra ali, para a entrada de ajuda humanitária e a saída dos reféns. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ex-primeiro-ministro de Portugal, voltou a pedir um cessar-fogo imediato, que, segundo ele, é mais urgente a cada dia, a cada hora que passa, e disse que Gaza está se transformando num cemitério de crianças. Netanyahu acrescentou que Israel deve controlar a faixa de Gaza por tempo indeterminado, porque é a maneira de garantir a segurança, porque quando Israel não tinha essa responsabilidade, disse ele, assistiu à erupção do terror do Hamas numa escala que não podia imaginar. Mas talvez não seja ele, o chefe de governo de Israel, que vai decidir isso. O líder político do Hamas no Líbano, Hussam Hamdani, afirmou que o grupo terrorista não vai aceitar um governo fantoche que faça o jogo da ocupação israelense. Nosso povo não aceitará um novo governo de Vichy, declarou o líder do Hamas numa referência ao regime colaboracionista que governou a França durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. O governo de Vichy. No campo de batalha, a Força Aérea de Israel manteve um intenso bombardeio e o exército anunciou ter fechado o cerco, ter cercado totalmente a cidade de Gaza, isolando-a do resto do território. De acordo com a inteligência israelense, lá ficam os centros de controle e comando do Hamas, quartel-general do Hamas. Israel tem destruído túneis e o que alega serem células terroristas e fortificações construídas pelo Hamas. Total de palestinos mortos na faixa de Gaza desde o início da guerra passou de 10 mil. De acordo com o governo do Hamas em Gaza, está em 10.022, dos quais 4.104 eram crianças menores de idade. O exército de Israel declarou ter matado 1.500 terroristas no momento da invasão. Ao combater a invasão, esses números não foram confirmados por fontes independentes, nem de Israel, nem do Hamas. Mais 4 palestinos foram mortos na Cisjordânia ocupada na segunda-feira, desta vez em Tulkarem, elevando o total desde o início da guerra para pelo menos 158. Um soldado de Israel foi esfaqueado e morto perto de uma delegacia de polícia no setor árabe de Jerusalém. O total de funcionários da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos mortos na guerra chegou a 89. É a guerra mais mortal para funcionários da história da ONU. Depois de novos disparos da milícia fundamentalista xiita Hezbollah, o Partido de Deus, e também de foguetes do Hamas, lançados do sul do Líbano, o exército de Israel enviou mais blindados para a fronteira norte. Essas escaramuças entre Israel e Hezbollah acontecem regularmente na fronteira, mas aumentaram com a guerra, embora o líder do Hezbollah, Sheikh Hassan Nasrallah, tenha indicado na sexta-feira passada que não quer uma guerra total contra Israel, sempre há o risco de a situação sair de controle. O Crescente Vermelho palestino recebeu mais 93 caminhões com ajuda humanitária, água, remédios e alimentos. Desde 21 de outubro, quando a fronteira entre Gaza e o Egito foi aberta, entraram no território palestino 565 caminhões com ajuda humanitária. Isto é insuficiente porque a ONU estima que sejam necessários
100 caminhões por dia. Em Nova York, judeus progressistas protestaram contra a guerra na Estátua da Liberdade, pedindo cessar-fogo e liberdade para os palestinos. Uma palavra que tem sido muito usada para convocar as manifestações é genocídio. A palavra surgiu do Holocausto, a tentativa de extermínio do povo judeu e também do povo cigano pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Então, é uma palavra, uma marca muito pesada para o povo judeu. A Convenção Internacional para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, aprovada por unanimidade pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 9 de dezembro de 1948, define este crime como a tentativa de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então tem de ficar caracterizada a intenção de exterminar. Elisha Wiesel, filho do escritor polonês Elie Wiesel, sobrevivente dos campos de concentração, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1986, o filho dele alega que genocida é o Hamas, que criou um governo com o objetivo de destruir Israel e matar o povo judeu. Esta guerra é um contra-genocídio assimétrico, argumenta Martin Shaw, professor do Instituto Barcelona de Estudos Internacionais da Universidade de Sussex, na Inglaterra. Em artigo na revista New Lines Magazine, Martin Shaw apresenta sua visão. A matança de civis israelenses pelo Hamas constitui uma onda de massacres genocidas, assassinatos em massa localizados com vítimas definidas por sua identidade israelense ou judaica. Por outro lado, acrescenta Martin Shaw, os bombardeios de Israel e a invasão da faixa de Gaza afetam toda a população do território de uma maneira muito mais extensa e profunda, a não ser nos sentidos morais e emocionais, do que a população de Israel foi atingida pelo Hamas. O jornalista francês Serge July, ex-diretor do jornal Libération, escreveu no Libé que chegou a 3 conclusões. A estratégia de Netanyahu de usar o Hamas para deslegitimar a autoridade nacional palestina e assim alegar que não tinha parceiro para negociar a paz, enquanto ampliava a colonização da Cisjordânia ocupada para criar um fato consumado, essa estratégia de Netanyahu fracassou. Provavelmente não será ele que falou numa ocupação prolongada que vai decidir o futuro de Gaza. Julie espera a queda de Netanyahu logo depois da guerra e o fim das colônias, algo que parece difícil de imaginar, mas é importante para a paz, talvez numa troca de terras entre as duas partes. A segunda conclusão do jornalista francês é que se trata de uma guerra indireta do Irã contra Israel, que ameaça destruir as instalações nucleares iranianas para que a ditadura dos ayatolás não faça bomba atômica. Alguns analistas estimam que talvez o Irã já tenha capacidade nuclear, mas se tiver, deve ter poucas bombas montadas. O Irã também está em guerra com os Estados Unidos e Europa desde a Revolução Islâmica do Ayatollah Khomeini, observa Julie. Desde 17 de outubro, as bases militares dos Estados Unidos no Iraque e na Síria foram alvo de 38 ataques de milícias financiadas pelo Irã. A presença de 2 grupos navais liderados por porta-aviões e agora também de um submarino nuclear dos Estados Unidos no leste do Mar Mediterrâneo dissuadiram o Irã e seu braço armado no Líbano, a milícia xiita Hezbollah, de entrar na guerra, comenta Serge Julie, e acrescenta: israelenses e palestinos logicamente devem se unir contra o Irã e suas sucursais. A terceira conclusão é que não se sairá deste conflito abandonando mais uma vez o povo palestino. De um só golpe, o atentado Pogrom era o nome dos massacres contra judeus na Europa Oriental, que causaram a origem do movimento sionista no fim do século XIX. O atentado Pogrom ressuscitou a solução de 2 estados com a criação de uma Palestina independente, que parecia uma ideia morta. É fundamental a participação dos Estados Unidos nas negociações para dar
as garantias de segurança que Israel exige. Não se tem certeza se os Estados Unidos de Donald Trump apoiariam a criação da Palestina. Aliás, está na hora de mudar os candidatos à eleição presidencial de 5 de novembro de 2024. Nos Estados Unidos, a maioria do eleitorado não quer a repetição do duelo entre Biden e Trump, mas essa é outra questão. O presidente da Autoridade Nacional Palestina e da Organização para a Libertação da Palestina, Mahmoud Abbas, faz 88 anos no dia 15, é um líder impopular de um governo considerado corrupto e incompetente, não tem condições de ser o líder palestino para negociar esse processo de paz e a criação do Estado Nacional para o povo palestino. Seu sucessor mais provável é Marwan Barghouti, que está preso em Israel. Julie espera que ele aprenda as lições de Nelson Mandela. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Muito obrigado pela atenção. Tchau, até mais.